Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a essa que é a primeira live, a live diária que a gente está fazendo aqui no Instagram. Para você que está chegando agora, para você que talvez esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Para mim é uma grande honra, é uma grande satisfação estar aqui pela primeira vez após 3 anos ausente no Instagram, né? Então tudo isso aqui para mim está sendo uma grande novidade, porque quando eu estava dentro do Instagram ainda era um período muito iniciante, né? Dentro das redes sociais, e era um momento em que o desenvolvimento humano estava ali começando a cair numa certa banalização, principalmente a questão do coaching, e foi um dos motivos que acabou fazendo eu me afastar um pouco das redes sociais. E agora, exatamente hoje, nesse dia 1º de setembro de 2023, estou fazendo questão de registrar aqui a data, porque eu quero que lá adiante eu lembre desse vídeo como o primeiro. E assim como tudo na vida, quando a gente começa, né, não tem tanta perfeição, não tem tanta assertividade, mas é o primeiro passo. Por isso que eu resolvi chamar essa primeira live dizendo que toda jornada ela começa antes do primeiro passo. E por que eu estou falando que toda jornada começa antes do primeiro passo? Porque hoje em dia muito se diz por aí, né? Principalmente isso é muito fomentado dentro do ramo do desenvolvimento humano, que o que importa é o poder da ação, né? Que tem poder quem age, que a ação é que faz as coisas acontecerem. Ora, é óbvio que não existe resultado sem ação. Eu não estou aqui querendo desmerecer que a ação tem o seu poder e ela tem o seu papel importante, sim, porque sem ela nada acontece. Agora, essa grande valorização da ação como se ela fosse tudo ou como se ela fosse o início de tudo, né? Por isso essa coisa do primeiro passo começa da jornada, né? Como se a jornada começa pelo primeiro passo, como se tudo dependesse somente de ir lá e fazer e ponto, acabou. Como se antes disso não tivessem pontos importantes também que precisassem estar presentes. Ora, é muito fácil da gente perceber que uma ação ou até mesmo uma jornada que ela é iniciada, ela não vai ter efetividade ou ela não vai ter uma constância ou uma continuidade se antes dessa ação ser realizada, outras coisas mais importantes do que isso antecederem, né? Então, uma delas é principalmente a nossa forma de pensar, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza e principalmente as nossas identificações também, com o que a gente está identificado, né? Entrando um pouco na questão da nossa autoimagem. Sem que tudo isso esteja muito bem definido ou muito bem estabilizado, ou muito bem internalizado, né, na gente, provavelmente as nossas ações elas não vão ter eficiência. Provavelmente as nossas ações elas não vão ter efetividade, elas vão ter um início, elas vão acabar sendo feitas de uma forma desordenada, porque a gente não deu esse passo anterior, ou a gente não se preocupou com isso anteriormente, que é antes de dar o primeiro passo, né? Por isso que eu escolhi esse título, que toda jornada ela começa antes do primeiro passo, né? Vou citar como exemplo na prática o que eu estou fazendo aqui um pouco, né? Eu estou realizando aqui a minha primeira live. Eu não sei quantas lives pela frente eu vou ter, mas antes de fazer, antes de pegar o celular, antes de abrir uma conta no Instagram, antes de começar a vir aqui decidir colocar a minha cara aqui, internamente eu passei por muitos processos até poder chegar até aqui, para que essa ação possa ser feita de uma forma mais efetiva, de uma forma constante e não ser apenas mais um projeto que começa e se dissipa com o vento. Por isso que antes disso é preciso ter uma definição muito clara, né, do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, o que a gente quer ao realizar essas ações ou ao começar uma jornada. E por isso que eu convido aqui vocês, né,
já deixando aqui compartilhando aqui um aprendizado para que todas essas lives possam ter um valor para quem está assistindo, é convidar vocês a todas as vezes em que forem começar uma jornada, forem começar a ir em busca de um objetivo, pararem um pouco, darem um passinho atrás antes de colocarem a mão na massa, para poder entender mesmo o que eu quero com isso, né? Aquela velha pergunta, para que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo isso? E aí, a resposta dessa pergunta provavelmente vai trazer para vocês valores, vai trazer para vocês critérios, vai trazer para vocês princípios, ou vai fazer com que você se depare com meras vaidades, com algo que você está fazendo que se quer para você, que se quer para poder trazer benefícios para outras pessoas. Então, assim como esse está sendo o meu primeiro passo, e através desses primeiros passos a gente vai realizando ajustes para poder ir mais longe, antes de que ele seja dado, é preciso a gente entender o que existe por trás do que a gente está fazendo, né? Quais são as identificações, né? Com o que eu estou me identificando ao fazer isso, né? Eu aqui me coloco na posição de uma pessoa que tem o desejo de promover desenvolvimento pessoal e elevação no nível de consciência para as pessoas. Por saber que isso, num dado momento e até hoje, ajuda muito na minha vida, desde lidar com situações que talvez eu não saberia lidar se não tivesse tido essa busca por essa elevação de consciência, por essa busca de desenvolvimento humano, e ao mesmo tempo também por acreditar que isso traz uma das coisas mais importantes para a nossa vida, que é uma paz de espírito, é uma paz interna, no sentido de saber que a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Ao abrir essa câmera hoje, com certeza já estava acontecendo antes disso, né? Um processo interior, né, dentro de mim de realizar uma ação que eu há muito tempo vinha deixando para depois, encontrando às vezes desculpas, encontrando historinhas para não fazer, e até chegar um momento em que essa decisão foi tomada e vamos fazer e vamos ir vendo o que vai acontecer ao longo do caminho, né? Então, essa é a nossa primeira live e a primeira de muitas que virão pela frente, e a ideia é fazer elas normalmente nesse horário da manhã, no começo da manhã, no começo do dia, para que a gente possa começar de alguma forma refletindo sobre a nossa vida. O que a gente vai falar aqui basicamente são 3 pilares. Um deles é o nosso autoconhecimento, é o conhecer a si mesmo, é a nossa autoimagem, a nossa identificação. Junto disso, os nossos padrões mentais, né? Aquilo que seriam os nossos paradigmas, a nossa forma de pensar, que isso eu acho que impacta diretamente nas nossas ações, né? Por isso que tudo isso tem a ver com o que eu falo de que uma jornada começa antes do primeiro passo, e esse pilar ele vem antes do primeiro passo. Um segundo pilar que a gente vai estar falando muito aqui é a comunicação, por acreditar que a comunicação é a nossa forma de se relacionar com o mundo, é a nossa forma muitas vezes de se relacionar com nós mesmos, né? É através dessa comunicação que a gente cria a nossa independência e também a nossa interdependência. A gente vai falar muito disso também. E o terceiro pilar é a construção de hábitos, né? Isso que eu estou começando aqui hoje é um primeiro passo de uma construção de hábitos que vai se construir se ao longo do tempo for sendo repetido. Então, hoje é um começo mais curtinho, é uma forma de praticar mesmo, e espero que quem esteja aqui ou quem vier assistir posteriormente, né? Porque agora ninguém está aqui porque eu tomei essa decisão, simplesmente iniciei o Instagram, abri o Instagram agora
há poucos minutos atrás, então não tem seguidor, não tem nada ainda, é uma forma de eu estar praticando, mas talvez num momento futuro pode ser que tu esteja aí assistindo esse vídeo, e se isso acontecer e fez sentido para você, deixa um comentário, compartilha com mais pessoas e a gente vai ajudando com que essas lives diárias possam ir chegando para mais pessoas e ao longo do tempo o conteúdo aqui divulgado, o conteúdo aqui compartilhado possa ser útil na vida das pessoas. Afinal, eu acredito muito que utilidade no mundo, ser útil no mundo, né, servir no mundo é talvez uma das nossas grandes missões, né? Eu trago aqui uma analogia a uma vela, né? Uma vela, por exemplo, que é deixada na gaveta e que jamais é utilizada, ela acaba não sendo gasta. Mas ao não ser gasta, ela não cumpre o seu papel no mundo. Ela não ilumina, ela não aquece, ela não cumpre o seu papel. Que triste seria uma vela passar uma vida inteira dentro de uma gaveta e não ser utilizada. Um sabonete também, a gente pode fazer analogia a um sabonete que ao ser gasto, ele acaba sendo útil no mundo, ele acaba perfumando. Que triste seria um sabonete dentro de uma gaveta que jamais é aberto e que jamais cumpre a sua função. E eu fecho hoje então com essa analogia, né? Ao ser útil, ao servir no mundo, a gente precisa se colocar em posição de alguém que não se economiza, de alguém que entrega algo, de alguém que acaba se gastando, não se gastando no sentido de se estressar, mas se gastando no sentido de entregar algo ao mundo. Então que a gente seja vela, que a gente seja sabonete, que a gente possa entregar o nosso melhor no mundo, que a gente possa ser útil e que assim a gente cumpra um papel, uma função importante, que a gente cumpra o nosso dever, que a gente seja útil dentro do mundo. É dessa forma que eu quero encerrar essa live hoje e desejo que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado e a gente vai se encontrando nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Vou ver como que fecha aqui, que nem isso eu sei direito ainda, mas hoje é o que a gente tem para entregar e amanhã a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!